Olá, eu sou a Karina Procópio e vou apresentar o trabalho intitulado Ferramenta de Suporte à Decisão para Planejamento de Pesquisas Orientadas à Investigação da Sustentabilidade Social Corporativa. Os autores desse trabalho são eu mesma e o professor Dr. Delmo Alves de Moura, ambos do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do ABC. Iniciando a introdução e a contextualização, nós trouxemos então os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o ambiental, econômico e social, já amplamente discutidos e reconhecidos na literatura. É importante dizer que essa abordagem integrada da sustentabilidade tornou os aspectos sociais cada vez mais indistinguíveis e inseparáveis dos aspectos econômicos e ambientais. Apesar disso, o pilar social é o menos desenvolvido conceitualmente, foi o que mais tardiamente se desenvolveu. Existem uma série de dificuldades atreladas ao seu desenvolvimento, relacionadas à sua definição e à sua operacionalização. O pilar social apresenta diversas características de alta complexidade, elas são relacionais, envolvem multidisciplinaridade e reflexividade de conceitos, sendo muitas vezes considerado de difícil quantificação. Por conta disso, não é possível utilizar os mesmos esquemas e as mesmas ferramentas analíticas utilizadas na análise e no desenvolvimento dos pilares ambiental e econômico para o caso do pilar social. Dentro do contexto corporativo, a importância da dimensão social da sustentabilidade é usualmente enfatizada através do conceito da responsabilidade social corporativa. E tendo em conta, então, todo esse conceito fluido, ainda aberto e contestado da sustentabilidade social, a falta de consenso teórico e as dificuldades envolvendo os esquemas e ferramentas analíticos, o objetivo desse trabalho é apresentar um esquema conceitual que funcione como uma ferramenta de suporte à decisão para os pesquisadores que desejam iniciar suas pesquisas orientadas à investigação da sustentabilidade social corporativa. O método desse trabalho foi uma revisão narrativa de literatura, com o objetivo de alicerçar conceitualmente a pesquisa, não necessariamente avançando na abrangência do tema. A metodologia adotada foi a sugerida por Tranfield e companhia em 2003, nos estágios de planejamento, execução e apresentação dos resultados do artigo. Inicialmente foi feito um processo interativo para a definição dos termos de busca e das palavras-chave, através do portal de periódicos CAP-SNEC, e finalmente a base de dados Scopus foi selecionada para a condução da pesquisa. No artigo completo, vocês vão visualizar um fluxograma que explica todos os critérios de inclusão e exclusão utilizados na seleção dos artigos finais, a seleção feita por título e resumo, e uma classificação final em 3 grandes grupos, que correspondem aos periódicos mais renomados, os artigos com maior quantidade de citações e os artigos mais recentes, publicados nos anos de 2018 até março de 2021, nas 10 revistas mais renomadas, segundo o CIT-Score da própria Scopus. Os resultados do artigo e da revisão de literatura foram divididos em 3 grandes tópicos. O primeiro deles apresenta as definições e os desafios da sustentabilidade social. Como dito anteriormente na introdução, o tema ainda é considerado um conceito aberto e contestado, então optamos por trazer uma das definições apresentada pelos autores Missimer e companhia em 2017, onde eles investigaram e determinaram 5 aspectos que são considerados essenciais nos sistemas sociais para a manutenção da sustentabilidade social. Segundo os autores, em uma sociedade socialmente sustentável, não existem obstáculos estruturais relacionados ao desenvolvimento basicamente desses 5 aspectos, ou seja, condições que afetem a saúde física, mental e emocional das pessoas, como, por exemplo, trabalhos perigosos, salários insuficientes, situações que impeçam a participação e a influência, como negligência de opiniões, supressão de liberdade de expressão, impedimento de desenvolvimento de competências individuais e conjuntas, como, por exemplo, as barreiras educacionais ou possibilidades insuficientes de desenvolvimento pessoal, imparcialidade, como discriminação e seleção injusta em posições de carreira, ou condições que impeçam sistematicamente a criação de significados individuais e coletivos, no caso, culturais.
O segundo grande tópico dentro dos resultados apresenta a investigação da sustentabilidade social no contexto corporativo em si. Então, inicialmente, nós trouxemos algumas definições, a da própria responsabilidade social corporativa, feita inicialmente em 1979 por Carroll, e aqui com uma versão já mais atualizada de 2015. A responsabilidade social corporativa, então, engloba as expectativas econômicas, legais, éticas e filantrópicas que uma sociedade cria sobre uma organização num determinado período. Nós comentamos dentro do artigo sobre a importância de ferramentas como, por exemplo, a avaliação do ciclo de vida social completo do produto e, no caso das cadeias de suprimento globais, a importância da pegada social positiva para a valorização e a sustentabilidade do negócio como um todo. A existência também de relação ganha-ganha positiva entre fornecedores e compradores, já comprovada pela literatura, onde fornecedores que adotam estratégias de sustentabilidade social apresentam resultados positivos em seus desempenhos e não só nos dos fornecedores, como também os seus compradores apresentam desempenhos positivos relacionados a essa implementação de aspectos sociais nos seus fornecedores. E, por fim, a importância da influência contratual nas empresas de economias emergentes, envolvendo toda uma questão de política e governamental também dentro das questões da abordagem social. O terceiro tópico dos resultados apresenta a ferramenta em si, com as etapas do esquema conceitual que foi desenvolvido para a investigação da sustentabilidade social corporativa, uma forma de orientação para trabalhos futuros. Então, dentre as 4 etapas, a primeira delas seria a identificação da unidade de análise, formada por um produto ou um serviço, uma organização específica ou, em alguns casos, análise da cadeia de suprimentos como um todo, quando possível. A segunda fase da etapa do esquema conceitual corresponde à determinação da perspectiva que deve ser adotada entre os diferentes stakeholders que são impactados pelas ações da responsabilidade social corporativa. Dentre eles estão os consumidores, funcionários, financiadores e contratados. A terceira etapa corresponde à definição das dimensões da responsabilidade social corporativa. Elas são 4 e apresentadas como voluntária, ambiental, econômica e sociedade. Finalmente, a quarta etapa sustenta a caracterização do contexto político e econômico da análise que será realizada. Como considerações finais, a gente comenta então a indiscutível necessidade de integração entre os pilares para que haja uma garantia da sustentabilidade dos sistemas sociais humanos, a dificuldade de operacionalização dos aspectos relacionados ao pilar social, que fez com que os métodos de análise propostos pela academia fossem afastados da prática incorporada pelas corporações, e a gente apresenta então o esquema conceitual que funciona como uma ferramenta orientativa para novas pesquisas voltadas para a sustentabilidade social e sugere que essas pesquisas futuras complementem o modelo apresentado, incluindo novos métodos de análise ou aqueles que já estão disponíveis na literatura para cada contexto específico de análise. Muito obrigada pela sua atenção. Convido vocês a lerem o artigo completo publicado na íntegra na página do CIND.